Fala galera que se liga no Bate-Bola com Cadu, tudo beleza com vocês? Espero que sim, porque hoje estamos reativando o canal, criando um novo quadro, começando o Bate-Bola, e sempre vai ter um convidado especial por aqui. Então você que está chegando, já deixa o seu like, se inscreva no canal, dá aquela fortalecida, claro, deixa seu comentário, divulga para geral, é só o nosso primeiro conteúdo e vem muita coisa diferenciada por aí. Também vou pedir para você seguir o @batebola com Cadu no Instagram e no TikTok. Também vai ter conteúdos, cortes lá, muito legal nos próximos dias. Então, já se inscreve, não custa nada, só clicar aí embaixo no botão inscrever-se. E é claro que para inaugurar o Bate-Bola 01, não poderia ser diferente. Teria que ter um convidado muito especial e à altura. Ele que é a principal voz mineira nas transmissões esportivas na TV. Você já está acostumado, você que é mineiro, a ouvir a voz dele nas quartas à noite, no domingo à tarde, você já está mais do que acostumado. E além de ser um excelente narrador do Grupo Globo, Premier, Sport TV, Globo Minas, ele é um jornalista com o J maiúsculo, porque transmite emoção, faz muito bem o papel ao telespectador, ao torcedor de maneira geral. Então, como mesmo diz um bordão dele, né? Então brilha, Rogério Correia. Muito obrigado por aceitar esse convite. Cara, é uma honra inenarrável falar com você, porque você é uma referência, pode ter certeza, para mim e para qualquer pessoa que quer seguir no ramo do jornalismo esportivo. Oi, Cadu, muito prazer, cara, da gente estar aqui trocando essa ideia, batendo essa bola, né? Prazer Isso. falar com todo mundo que te ouve. Fiquei feliz de saber que você será meu colega de faculdade, né? Já que eu também passei pela UFJF. Estamos aqui para trocar ideias, né? Agradeço as palavras também. É sempre legal a gente conversar com quem entende de comunicação, que entende de esporte, ou que quer entender, que curte, né? A comunicação e o esporte são coisas que funcionam muito bem, uma tabelinha bem azeitada, né? É verdade, é verdade. Então, já que você tocou no assunto aí, vamos falar sobre como é que foi o seu início, né? Como que surgiu esse interesse pelo jornalismo esportivo? Se desde criança você já gostava do esporte ou algo envolvendo o jornalismo? Como que foi o seu início, como você bem citou, lá na UFJF? Você que é cria da UFJF também, né? É, é engraçado, né? Tem um discurso famoso do Steve Jobs, mago da tecnologia, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em que ele fala de ligar os pontos, né? Você vai fazendo muita coisa na vida e depois que você vai descobrir como que aquelas coisas se ligam, se conectam. Eu Uhum. gostava muito de esporte na infância, sempre gostei de jogar futebol, a gente jogava quase todo dia. Quando podia, jogava basquete também, fazia tudo para praticar esportes. E gostava também de assistir televisão, de escutar rádio, de ler jornais, era a minha rotina, essas duas coisas, o esporte e a comunicação. Mal sabia eu que no futuro ia dar para juntar as duas coisas, né? Eu sou de Juiz de Fora, assim, me considero, né? Nasci em Resplendor, no Vale do Rio Doce, mas fui para Juiz de Fora com 5 anos de idade, toda a minha família é de lá, os meus antepassados todos de lá, me considero de lá, e fiquei lá durante 25 anos. Comecei a estudar lá, me formei lá, comecei a trabalhar lá, me considero de Juiz de Fora, e eu comecei, na verdade, no rádio, na Rádio Solar de Juiz de Fora, Rádio Sociedade, e fiquei lá 2 anos trabalhando como repórter esportivo. A gente ia muito para o Maracanã, de vez em quando ia para São Januário, ia para São Paulo. Eu era repórter de campo, aquele que fica atrás dos gols, né? Naquela oportunidade ainda não pensava em ser narrador, minha ideia era ser repórter de rádio e depois virar repórter de televisão. E foi o que aconteceu, a questão da narração veio bem depois, né? E quando eu Uhum. estava na universidade, estudei os 2 primeiros anos da universidade, comecei a trabalhar no rádio, completei os outros 2 anos da universidade. Quando eu formei, assim que eu formei, eu já fui para a TV Globo de Juiz de Fora. Legal, legal. Eu vi que você também gostava muito de desenho, né? De desenhar. Exato, é. Uhum. E pensava até em ser desenhista. Eu já vi você postando no Instagram desenhos Sim. espetaculares, né? De onde veio esse dom? Ah, é uma distração, né? Mantém também o foco ali. Hoje em dia também faço, é uma coisa boa, inclusive para deixar o celular de lado
durante um tempo, né? Mas como brincadeira, nunca Uhum. consegui transformar o meu desenho numa profissão. Acho que a escolha acabou sendo certa, né? Mas é um prazer lidar com arte, assim, com a cultura. Eu acho bacana, acho que sempre acrescenta. E no final tudo é comunicação, né? Sim, sim, é verdade. Bom, e você falou aí muito bem do início da sua carreira. A gente sabe que no começo tem sempre as dificuldades profissionais, mas eu quero entender como que foi esse processo. Você falou que começou no rádio como repórter, até chegar hoje a principal voz da Globo Minas, esse peso que você carrega de ser a voz mineira. Como que foi esse processo de se tornar o narrador esportivo? Olha, Cadu, é uma coisa demorada, viu? Foi tijolinho por tijolinho, né? Isso é bom também, porque te dá uma segurança para fazer as coisas, né? Você, quando não fura a fila, você se sente seguro para o passo seguinte, né? Eu era muito tímido na adolescência, aí eu cheguei a fazer um curso de teatro em Juiz de Fora quando Bacana. entrei na faculdade para tentar perder um pouquinho a timidez. Funcionou, foi legal para mim. E depois eu entrei na rádio, fui indicado para trabalhar na rádio por um colega. Em princípio, eu fiquei lá como um estágio não remunerado, né? Estava lá insistindo para entrar. Fiquei 6 meses na Rádio Solar à espera de uma vaga, de uma oportunidade, trabalhando de graça, né? Hoje em dia isso não seria possível, mas na época, 30 anos atrás, isso aconteceu. Até que surgiu uma vaga na Rádio Solar FM, que estava sendo implantada. Veio inclusive um locutor do Rio de Janeiro, Fernando Mansur, para implantar a rádio em Juiz de Fora. E eu comecei lá. Depois surgiu a vaga na Rádio Solar AM, que fazia o esporte, né? Que já tinha uma tradição de fazer coberturas esportivas do Tupi, do esporte, do Tupinambás. Aí eu comecei como repórter, perdão, comecei como auxiliar do plantão esportivo, que a gente chama de rádio escuta, né? Plantão esportivo é o cara que entra durante a transmissão, dando os gols da rodada de outros Uhum. jogos, placares de outras modalidades, né? Na Tailândia, o Brasil derrota a República Dominicana 3-1. Eu era o cara que pegava essas informações para entregar para o locutor. Eu ficava lá escutando rádio e pegando os dados e entregando para ele. Eu comecei nessa função de rádio escuta. Com o tempo, eu virei o plantão, o cara que dava a notícia no ar, com o microfone. Depois eu virei repórter, primeiro repórter do esporte. Depois eu virei repórter do Tupi, que era o time de mais destaque na época. E nisso fui levando até me chamarem para fazer um teste na TV Globo, depois de 2 anos no rádio. Gosto muito do rádio, fiz meu projeto de conclusão de curso, meu TCC sobre rádio, mas surgiu a oportunidade na TV, eu achei que era mais lucrativo, mais desafiador para a minha carreira, e passei a seguir a TV, embora goste de rádio até hoje. Que legal. Então, eu imagino que você deve ter tido várias inspirações também, né? Até ter moldado a sua narração. Quem que era, assim, seus ídolos, suas inspirações na narração esportiva? Bom, como eu sou de Juiz de Fora, a gente escutava muitos locutores do Rio de Janeiro, né? Então, sempre fui muito fã do José Carlos Araújo, que está na ativa até hoje, com muito talento, com muita Sim. categoria, né? O do Alcei Camargo, já falecido, que era um narrador da Rádio Tupi. O pouco que eu ouvi em Juiz de Fora do Osmar Santos, eu curti também demais, acho um gênio da comunicação. Essas foram as primeiras referências, né? São os locutores de rádio, né? E na TV, Sim. logicamente, o Luciano do Vale, brilhante em toda a sua carreira, não só como narrador, mas como fomentador de modalidades. E o Galvão Bueno, que é um grande mestre, um cara de uma técnica absurda, um cuidado com o trabalho dele fenomenal, na criação também das histórias, de tudo que envolve um enredo de uma transmissão. O Galvão foi brilhante nesses anos todos. São os caras que moldaram um pouquinho, mesmo que de forma inconsciente, você acaba pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e muitos outros amigos e colegas que no final viraram companheiros de trabalho, como Kleber Machado, o Luiz Roberto, que são só um pouquinho mais velhos do que eu, né? Mas que considero brilhantes, como o Galvão e o Luciano também. Que bacana, que bacana. Você estava citando aí
alguns narradores. Tem até um livro que eu já tenho há um bom tempo, do Bob Faria, que você conhece muito Isso, bem, eu tenho que é aqui o Grito também. de Gol, né? Você está aqui É, tá e aqui em algum lugar. você falou da questão do teatro. Eu achei uma curiosidade super legal isso, cara. Você ter feito teatro, até fala no livro O Ex-Tímido, né? É, Que você exato. ter feito teatro. Eu também já fiz teatro quando eu era pequeno por 2 anos, e realmente é uma experiência muito legal, né? A questão do improviso e tudo mais. Conta mais um pouquinho sobre essa história que eu achei muito interessante. Eu entrei com esse objetivo específico, né? Nunca pensei em ser ator, nunca tive essa ambição, não. Mas foi muito bom, porque eu aprendi exercícios de voz que eu aplico até hoje, e também perder o medo do palco é importante, né? É um choque quando você está ali em cima do palco falando para mais pessoas. Então foi importante. Acho que todo adolescente, né? Eu entrei na faculdade com 18 anos. Todo adolescente é muito comum, pelo menos, se não é todo, quase todos, ter uma fase de mais timidez da carreira, né? Então, nesse ponto, foi importante para mim. Foi um período muito prazeroso, trabalhando com gente mais ou menos da minha idade, que são amigos até hoje, né? Vários deles eram alunos também da própria universidade, da faculdade. Então, foi um período muito legal, mas eu não pensava em seguir carreira nos palcos, não. A minha intenção era trabalhar na imprensa e isso acabou acontecendo. Que legal. Bom, a gente fala muito do narrador, da figura do narrador, que ele é como se fosse um maestro durante a transmissão esportiva, né? Tem que acionar Uhum. o comentarista, o repórter, tem alguém ali no ponto falando. Então, muita gente tem essa curiosidade, né? Como que são os bastidores no dia de um jogo para o narrador? Como que é feito o estudo antes, na cabine? Como que é a sua rotina num dia de jogo? Chega muito tempo antes? Como que funciona? Eu vou falar, você vai achar que é uma trabalheira danada. Mas é o seguinte, eu acordo, vou te dar um dia bem típico, né? Um jogo domingo, 4 da tarde. Eu acordo 6 da manhã, aí tomo meu café Caramba. com calma até 6h30. Aí começo a ler os jornais. Isso vai até 8h30, 9 horas. Aí leio os jornais, eu costumo assinar os jornais do Rio, de São Paulo e de Belo Horizonte. Leio jornais, principalmente cadernos esportivos, mas também outras editorias também, porque eu acho importante até para você melhorar o seu vocabulário, e eu já tenho interesse também em outros assuntos, né? Aí dou uma paradinha e começo a estudar para o jogo. Esse processo de estudar para o jogo demora umas 2 horas. Para quem não é familiarizado com o jornalismo esportivo, o que é estudar para o jogo? Pegar informações sobre os dois times, sobre os jogadores, sobre a cidade, sobre o estádio, sobre a situação do campeonato. Então, eu passo umas 2 horas fazendo isso. Nisso está incluído também o que eu tenho que falar na transmissão, o que a gente tem que destacar na transmissão em relação a outros eventos da empresa, né? Que mais tarde vai ter o jogo tal da seleção brasileira, que amanhã vai ter o programa Globo Repórter especial sobre tal assunto. Então, nessa busca de informações, isso também está incluído. Aí eu dou uma parada ao fim desse estudo, que eu faço no papel, à mão, prefiro fazer à mão, e almoço, dou uma leve descansada e vou para o estádio. A gente chega normalmente 2 horas antes do jogo, jogos importantes a gente chega mais cedo, para não correr o risco de ficar preso no trânsito, fazemos o jogo. O jogo muitas vezes tem uma pré-hora que a gente chama, né, alguns minutos que antecedem a partida em que a gente já está no ar, de meia hora, mas pode ter também de 1 hora, pouco mais de 1 hora, e depois a gente faz o jogo mais 2 horas, depois do jogo costuma haver participações em outros programas da casa, e só aí que eu vou embora para casa para a gente muitas vezes rever o que foi feito, como aquilo repercutiu. Então é um dia inteiro mobilizado, assim. Isso no domingo, né? Segunda-feira também um dia cheio, porque é a repercussão da rodada. Então, vou te falar assim, se deixar, a gente trabalha o dia inteiro com o esporte, né? Porque tem informação o tempo todo, eventos esportivos passando na TV o tempo todo, programas esportivos, jornais, mas é prazeroso, né? Para quem gosta da área, para quem é jornalista esportivo, gosta da área, não é penoso, não. Mesmo trabalhar domingo, que seria muito sacrificante para outras pessoas, para a gente que é da categoria, a gente leva de boa, porque no domingo, no sábado,
muitas vezes estão os grandes eventos, onde todo mundo quer participar. Então, é comum numa redação esportiva, quem fica de fora das transmissões, perguntar para a chefia, por que eu não estou nessa? Por que eu não estou nesse domingo? Que é uma coisa meio maluca para quem não é da área, mas na nossa editoria isso é algo bem frequente. Tá aí a importância de fazer o que gosta, né? Exato, Acaba exercer a sendo vocação. Uhum. exatamente, acaba sendo muito prazeroso. E nessa longa jornada aí como narrador, já teve alguma situação, assim, algum perrengue que você já passou durante alguma transmissão, alguma situação difícil? Se tiver, conta aí pra gente. Algumas, né? Vou lembrar uma do início da carreira, por exemplo, a gente saía de Juiz de Fora e ia para o Rio de Janeiro fazer as transmissões. A gente ia e voltava no mesmo dia. Saía de Juiz de Fora por volta de 9 da manhã, 10 da manhã, parávamos no meio do caminho para fazer um lanche, ia para o Maracanã, fazíamos o jogo e a gente voltava de noite. Eu lembro que uma vez a gente foi de Fusca e o Fusca não deu conta de chegar no Rio de Janeiro, a gente teve que ser socorrido no meio do caminho. Mesmo assim, a gente fez o jogo, voltamos, né? Então isso já aconteceu. E já trabalhando aqui em Belo Horizonte, na televisão, teve um jogo que teve um spray de pimenta que invadiu a cabine, né? Que foi uma briga de torcedores e a gente teve que continuar transmitindo mesmo com o spray de pimenta até passar. Foram 10 minutos de muito sufoco, né? Porque alguém tinha que falar, a transmissão não podia ficar muda, né? Sobra pro Então, narrador, né? sobra para o narrador, que é a última instância, né? Mas no final me deram lá um pano com água, eu passei na cara, Nossa. deu para aguentar com muito sufoco, deu para passar aquele perrengue ali e entregar um trabalho minimamente aceitável, né? É desse jeito mesmo. Bom, agora puxando um tema, né, que hoje, principalmente a geração mais jovem, assim, a minha geração, a gente fala muito da segunda tela, né? A gente assiste uma partida de futebol já com o celular ali na mão, às vezes comentando sobre o jogo ali no celular. Isso é uma questão do mundo atual, né, da globalização, tá tudo muito instantâneo. E a internet a gente sabe que tem muitos comentários, muito ódio também envolvido. Então eu gostaria de perguntar como que você lida com esse hate na internet, porque tem às vezes que o torcedor pega no pé, fala, errou o nome do jogador, gritou mais gol ali, o torcedor exagera, né? Como que você lida com o hate na internet? O hate é democrático, né? O hate é para todo mundo, né? Parece Sim, que sim. muitas vezes que a rede social serve basicamente para isso, né? Mas, enfim, eu acho que é natural, né? Durante a transmissão, a gente não fica com rede social ligada, né? Porque a gente tem que estar focado ali no jogo, na bola, a gente realmente não presta atenção. No meu caso, é perfeitamente suportável, do mesmo jeito que chega um hate aqui ou outro, chega gente que te elogia Não, mais no do seu que caso é você só elogios, merece, né? Você né? merece só elogios. Então, é natural, a gente também não sabe em que situação que a pessoa está postando aquilo, enfim, mas do mesmo jeito que chega crítica, chega elogio e está tudo bem. Eu acho que a audiência das transmissões é uma prova do trabalho bem feito ou não, né? Graças a Deus, as coisas têm corrido muito bem nesse aspecto, né? O fato também da gente estar trabalhando há muito tempo significa que tem uma aprovação durante muito tempo, né? Mas a gente está sempre aprendendo. Realmente, hoje, a segunda tela é um desafio para qualquer profissional hoje da televisão, porque você está concorrendo ali, transmitindo um jogo, e no celular as pessoas muitas vezes estão envolvidas com outras coisas igualmente atrativas, né? Isso só torna ainda maior o desafio do narrador de prender a atenção, né? Mas o mundo vai mudando, vai se modernizando e a gente tem que se adaptar também. Tem um grande exemplo nosso que é o Léo Batista, que teve uma carreira muito longa, né? Se adaptando ao longo de décadas e décadas às mudanças na comunicação. E isso que a gente tenta fazer, porque afinal, sabe, Cadu, as pessoas, quando procuram lazer na televisão ou no celular, né, depois de uma semana inteira de trabalho, de estudo, as pessoas, na minha opinião, merecem o melhor. O cara está dedicando Sim. ali 2 horas do dia dele, de um domingo, então você tem que entregar para essa pessoa o melhor que for possível, né? A gente não toma o tempo das pessoas impunemente, né? Se a gente entregar bem feito,
a pessoa vai ficar satisfeita, a gente vai cumprir o nosso papel. Se entregar mal feito, é natural vir a receber alguma crítica, né? Mas muitas vezes está na nossa mão fazer um trabalho bem feito, que agrade, né? E tentar entregar o melhor possível. Isso eu nunca perdi, eu sempre tive a noção de que o que eu faço é comunicação social, que eu estou ali para prestar um serviço para as pessoas, de informar sobre o jogo, a importância daquele campeonato, quem é o jogador que está com a bola, por que é um jogador relevante. Ou seja, eu estou prestando um serviço, facilitando a vida de quem está em casa. E eu tenho o maior prazer de fazer isso, para ser bem sincero com você. Tá vivendo esse mundo do futebol, junto com o torcedor, que eu também sou torcedor, eu também assisto jogos, então é um prazer enorme ser esse facilitador, esse mestre de cerimônias que a gente fala, né, prestando um serviço para o nosso telespectador. Isso é algo que eu nunca perdi, eu adoro trabalhar com o telespectador. E não é à toa que você é a principal voz mineira, né, nas transmissões Obrigado, esportivas da bondade TV. sua. Não, mas é a verdade, né? E tá há quanto tempo na Globo? Eu trabalhei 5 anos na Globo de Juiz de Fora, como repórter. Aí eu não era repórter só de esportes, era de geral também, né? A gente fala de geral, é que você faz todos os assuntos, inclusive esporte. Já na Uhum. Globo Minas, eu estou há 22 anos só trabalhando como esporte, como narrador, mas lá também já fiz outras coisas. Paralelamente ao trabalho de narrador, apresentar jornal, Sim, editar sim. jornal, fazer reportagem. Atualmente eu faço as narrações e faço os podcasts também. Isso mesmo. E Uhum. já que a gente está falando do ambiente da internet, como que você vê hoje o futuro, né? Hoje e o presente e o futuro do jornalismo esportivo, porque a gente vê que ele vem crescendo na internet também, mudou muitas coisas, a gente vê muitos canais segmentados, canais de clubes, a própria Globo agora criando a GETV, né? Como que você vê esse novo momento e como você enxerga o futuro do jornalismo esportivo? É, é uma frase que você vai escutar muito agora, Cadu, né? Lá na faculdade, que é o meio é a mensagem, né? Uma frase do McLuhan, que é um teórico da comunicação. Os meios vão mudando, ou seja, os veículos vão mudando, e a forma que as pessoas assimilam a mensagem também, né? Então, a internet veio para ficar, tudo que é digital vai ser sempre vitorioso, né? O futuro é digital, e a gente tem que se adaptar a esse digital. Não adianta a gente brigar contra o digital. O digital é o futuro. E a maneira que os jovens consomem a comunicação é a que vai prevalecer, porque o futuro será dos jovens, né? Então a gente tem que se adaptar a essa nova linguagem, a nova maneira de consumir, né? Sem esquecer que o Brasil profundo, né, o Brasil do interior, o Brasil das pessoas mais humildes, também precisa muito da TV aberta, que informa gratuitamente, que dá entretenimento, e a gente tem que prestar um serviço muito importante para essas pessoas através da TV aberta, que é o principal divertimento para uma grande parte do povo brasileiro, e será assim durante muito tempo. Essas pessoas precisam muito da atenção de quem se comunica, né? E quem tem a possibilidade de ter um streaming, de ter a internet na sua casa, porque parece que isso é o privilégio de todo mundo, mas não é, né? É de uma parte da população, vai se adaptar a uma nova maneira de consumir, né? Eu trabalho numa empresa em que a gente tenta oferecer esse conteúdo de diversas formas, né? Na TV aberta, na TV a cabo, no streaming, agora também no YouTube, nos podcasts. Sempre é uma maneira da pessoa consumir um conteúdo da Globo, né? E isso acho que vem sendo muito bem feito, pessoas muito capazes que traçam essa estratégia, e acho que as pessoas estão sendo bem atendidas. Boa parte desse conteúdo é gratuito, né? E as pessoas podem curtir o futebol, que é uma paixão nacional. O futebol é quase um fator de integração nacional, né? Você consegue conversar com qualquer um ao falar de futebol, e é muito bacana participar desse movimento. Isso acho que vai durar mais do que eu, vai durar mais que você, quem está ouvindo. O futebol vai ser sempre essa paixão. É verdade. E, igual você falou, o alcance da TV aberta também é uma coisa, né, inacreditável e insuperável. Claro que, como você mesmo disse também, vai ter ferramentas, seja na internet, seja na TV aberta, seja TV a cabo,
vai ter opções para todo mundo assistir. Bom, voltando nos desafios da narração, você também narra outras modalidades, narra muito bem o vôlei, inclusive, frequentemente no Sport TV. Eu queria te Obrigado. perguntar qual que é os desafios, por exemplo, de esportes que às vezes as pessoas não assistem tanto, que parecem mais nas Olimpíadas. Qual que é o desafio do narrador para estudar, né, de certa maneira, o esporte e transmitir para outras pessoas que estão assistindo? Cadu e amigos que estão nos ouvindo, alguns esportes são parecidos, são meio primos, né? Por exemplo, esporte com bola, o futebol, o futsal, o handball, o hóquei na grama. Tem uma meta, tem equipe, que as pessoas trabalham para botar a bola dentro de uma determinada meta, né? Outros esportes são começa num lugar, chega no outro, né? Uma corrida, uma natação. Então dá para fazer adaptações. São muitas modalidades, numa Olimpíada, por exemplo, mais de 40 modalidades, mas algumas você consegue adaptar, você consegue chegar no meio termo. É claro que numa competição grande, num evento desse mega comercial e uma população inteira do mundo assistindo, o preparo tem que ser enorme também. Você estuda como se fosse estudar para um vestibular, como o vestibular que você fez aí para a universidade, né? Sim. Porque você tem que entregar o melhor, porque cada modalidade quer o melhor de você, né? É difícil sim, não é fácil não, mas para quem gosta, vira uma curtição. Por quê? Cada modalidade tem a sua história, cada modalidade tem as suas regras, cada modalidade tem os seus heróis olímpicos, cada modalidade tem as suas grandes façanhas, né, os grandes desastres. Então, quando você começa a mergulhar no estudo, quem gosta de estudar sente prazer. Você fica ali, ó, não sabia que era assim, agora eu quero saber mais e mais e mais. E quando você se prepara, quando você estuda e vai levar isso para o ar, vira diversão. Que aí você vai aplicar o que você passou um tempão aprendendo, escarafunchando, né? Então fica legal. O estudo é difícil, né? Exige uma disciplina meio espartana, mas na hora de fazer, se você estiver bem preparado, é muito prazeroso. Sim, é verdade. Já que você citou as Olimpíadas, como que é, assim, para o narrador, esses grandes eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo, isso seria tipo o ápice da profissão, você cobrir esses enormes eventos no esporte? Sim, com certeza. E aí tem uma curiosidade que eu vou te contar. Eu, quando eu estudava em Juiz de Fora, estudava no segundo grau, eu lembro que eu estava em casa e me deram um álbum de figurinhas que tinha informações, histórias olímpicas. E eu li aquilo com muita atenção, porque eu sempre gostei de esportes, eu li aquilo com muita atenção. No outro dia, eu cheguei no meu colégio e a professora pediu para eu fazer uma redação sobre Olimpíadas. Deu para a turma toda, o tema é Olimpíada. Então foi uma baita coincidência. Eu tinha lido na véspera algo por conta própria, no outro dia o tema surpresa foi Olimpíada, era ano de Olimpíada. E aí eu fiz uma redação que foi bacana, ficou legal. E o colega que estava fazendo dupla comigo elogiou, pediu para a professora, olha a redação do Rogério aqui, pede para ele ler lá na frente. Eu li, então senti valorizado de ter feito aquela redação e ter sido aprovado. E ali foi a primeira vez que eu pensei em fazer jornalismo esportivo, escrever sobre esporte e tudo. Então minha relação com a Olimpíada vem desde o início, assim, né? Então, quando a gente chega numa empresa grande, fazendo um evento grande e tendo essa responsabilidade, é realmente uma realização. Eu tive a sorte de fazer na Globo, transmitir pela Globo, junto com outros companheiros, 5 Olimpíadas, e fora um Pan-Americano. Além das Copas que eu fiz lá também, nos canais Globo, que foram 5 Copas, né? Então, isso é a minha realização profissional, é o que eu mais curto ter feito, né? Porque você está ali com colegas que são pessoas imensamente talentosas, né? E você está ali no mesmo lugar com eles, é um prazer muito grande, é sempre um período de muito aprendizado para mim. Eu sempre sinto que eu volto melhor depois dessas grandes competições, vendo como os outros trabalham, como a banda está tocando, né? Escuto conselhos, né?
tento fazer o máximo que eu posso dentro do meu estudo, e até esse estudo também te faz evoluir, avançar, e é um momento que, para mim, é o que paga qualquer coisa. É realmente uma coisa muito legal fazer esses grandes eventos. Já que você citou aí também as narrações, você já narrou diversos momentos, como medalha de ouro, medalha de prata, que eu pude acompanhar nessas últimas Olimpíadas, e você também tem diversas narrações marcantes no futebol, os anos aí de ouro do Galo, do Cruzeiro, do Cabuloso. Então, esses últimos anos, que foi 2013, 14, que o futebol mineiro estava no auge, você também participou de todos esses momentos. Tem alguma narração assim que é marcante para você, que você guarda ali com carinho, independente do esporte, que você olha, pô, eu gostei dessa narração, essa narração é assim, a minha predileta. Uhum. Ah, cara, são muitas, né? É difícil falar de Sim, clube, que sim. você fala de um clube, o outro Pode fica citar algumas, pode enciumado. citar algumas. Eu vi que você está esperto aí, você falou Galo, fala Cabuloso, né? Isso, Tem tem que essa dividir. coisa, né, do Galo Cabuloso. Se você fala Atlético, fala Cruzeiro. Se fala Galo, tem que Isso, falar Cabuloso. isso. Se fala Palmeiras, é Corinthians. Se fala Verdão, é Timão. Timão. Mas é isso, assim. Mas assim, o pessoal lembra muito da narração da Batalha dos Aflitos, que foi o jogo do Grêmio, né? Valeu pelo momento histórico de ter feito, mas eu estava começando, eu tinha 2 anos lá como narrador. Foi muito legal ter feito. A medalha de ouro do Thiago Braz também, no salto em altura na Olimpíada, na Globo, foi muito bacana. A primeira medalha do Isaquias Queiroz na canoagem foi uma medalha de prata, também eu gostei muito de fazer. Agora, nessa última Olimpíada, tive a sorte, caiu na minha mão, né, de fazer 4 conquistas brasileiras olímpicas também, 4 medalhas. Teve a do Caio Bonfim na marcha, que foi muito legal. Então, tudo isso é marcante para a gente, né? Porque a gente não foi atleta, a gente não teve o talento para ser atleta. Então, tá ali, de alguma forma, conectado àquele momento, nem que seja como um coadjuvante, né? Dando um pedacinho da voz ali, para a gente é muito prazeroso. Espero também continuar fazendo outras. Esse ano mesmo teve a final da Superliga, né? O jogo disputado lá em São Paulo, né? No Ibirapuera também foi muito legal. E graças a Deus as coisas estão seguindo, as metas novas vão aparecendo também. Você vê que tudo muda agora, né? Agora vem aí, como você citou, a GE TV, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso no YouTube também. Então o mundo vai mudando e a gente vai adaptando e aproveitando, curtindo, né? Para você, Cadu, que é um cara talentoso, vocacionado Ah, desde o início, obrigado. você vai sentir que essa é uma profissão muito divertida, né? Para muitas pessoas, ela é também sacrificante, né? Mas para quem gosta, rotina, prazer não faltarão. A profissão de jornalismo esportivo é realmente muito interessante. O nosso ambiente de trabalho, por exemplo, na redação aqui em Minas é um ambiente muito saudável, assim, né? Muito feliz, porque o esporte também nos proporciona isso. Sim, é verdade, é verdade. E já que você estava brincando ali do Cruzeiro Atlético, você deve ouvir muito essa pergunta na rua, né? Qual é o Uhum, time do Rogério Correia? E você uhum. é de uma linha que prefere não revelar o time. Já tem outras linhas que preferem, narradores que preferem revelar o time de coração. Então, eu gostaria de te perguntar por que você opta por não revelar e se muita gente realmente pergunta isso na rua. Não, pergunta diariamente. Mas eu acho assim, quando você. Se eu falar o meu time, as pessoas, em vez de prestar atenção no que eu estou falando, vão começar a pensar por que eu estou falando. Eu acho que Sim. isso interfere na notícia, para te falar bem honestamente, né? E a verdade é que eu cheguei também a Belo Horizonte com 27 anos, então eu achei por bem não ter preferência aqui em BH, né? Embora considere os dois times espetaculares, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, eu considero as duas torcidas fantásticas. É um prazer trabalhar aqui, porque eu sinto que eu estou fazendo algo que é significativo para a cidade, né? São duas torcidas com milhões de adeptos, né? Estou falando adeptos igual esses técnicos portugueses aí, mas são milhões de torcedores, né? Qualquer jogo que a gente faz, outro dia está todo mundo falando, e é muito interessante estar aqui vivendo essa coisa, né?
E tem o América também, que volta e meia está na Série A, que também proporciona eventos legais de fazer. Tem o vôlei, a gente tem um vôlei muito forte aqui em Belo Horizonte, com Minas, com Cruzeiro, em Uberlândia com Praia. Então é muito legal participar disso. Porque, por exemplo, a gente é de Juiz de Fora, né? Em Juiz de Fora, a gente fazia os jogos do Tupi, mas não tinha grande torcida, o clube às vezes parava e voltava, e os grandes jogos, das multidões, como os times do Rio, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Recife, a gente via pela TV. Então, quando eu comecei a trabalhar como repórter na Rádio Solar, por exemplo, é diferente do que é hoje. A gente chegava no estádio, o estádio estava vazio. A gente ia para o vestiário, para o túnel que dá acesso ao vestiário. E a gente entrava lá, entrevistava os caras, eles saíam para ir para o aquecimento, voltavam, e a gente entrevistava. Na hora que eles entravam em campo, cada um entrava por um túnel. Hoje em dia entram os dois no mesmo túnel ali no meio. Mas antes cada um saía por um túnel, um buraco ali para o campo, em cada lado do campo. Na hora que eles entravam no campo, a gente entrava junto. Eles entravam, os repórteres com os fios ali, iam entrando junto. E a gente tinha aquele impacto de você chegar, a torcida já estava gritando, o estádio cheio. Quando a gente chegou no estádio, estava vazio. Na hora que a gente entrava com o time, aquela multidão gritando, se esgoelando. E é o prazer que o esporte dava para a gente se sentia envolvido, fazendo parte daquilo ali, né? Então, só de estar participando do grande evento, para a gente é tão prazeroso como estar na arquibancada, né? E como você tem que narrar, eu estou me estendendo aqui, desculpa, e como você Não, tem que tranquilo. narrar títulos de várias equipes, de vários estados, às vezes de várias partes do mundo, quando você narra uma coisa que você acha que ficou legal, bem feito, é, é um prazer como se tivesse ganho realmente uma taça, junto com aquela equipe que levantou o troféu de verdade, né? Eu brinco, mas não é mentira, não. É ser narrador e trabalhar numa transmissão, às vezes é mais gostoso até que ser torcedor, que a gente acaba se deleitando com todos os campeões, né? Quando você faz o trabalho bem feito e o seu trabalho está ligado àquilo ali, a gente aproveita também. Sim, você acaba sendo responsável por passar a emoção, a mensagem ali ao Exato, torcedor que está assistindo do outro lado. E agora exato. puxando um pouquinho do Rogério Corrêa, comentarista, como que você está Sim. vendo hoje o momento atual do futebol brasileiro, né? A gente sabe que o futebol brasileiro, nos últimos anos, tiveram vários investimentos, SAFs surgiram, a gente vê cada dia os times se reforçando ainda mais. Você acha como que está hoje o parâmetro do futebol brasileiro? A gente viu recentemente a campanha dos times do Mundial, e também o que agora a CBF está com uma nova direção, né? O que você acha que deve ser implementado para melhorar ainda mais o nosso futebol? Bom, eu acho que o Mundial foi muito bom para o futebol brasileiro, mostrou que o nosso nível não é tão diferente assim dos clubes médios da Europa. É claro que tem uma elite da elite ali, de 10 clubes que, por enquanto, são difíceis de ser batidos por times brasileiros e sul-americanos em geral, né? Mas que o nosso nível em relação a muitas equipes europeias é equivalente. Foi muito bom isso para o nosso campeonato, né? A gente tem que apostar em mudanças positivas, né? O futebol brasileiro hoje é mais rico do que foi, né? Os investimentos aumentaram e aos pouquinhos vai progredindo, né? Embora hoje a gente olhe e ainda ache muita coisa para arrumar, no passado era muito mais, né? O futebol hoje é bem mais profissional em relação a atletas, dirigentes, patrocinadores. Hoje o futebol é mais profissional. Isso não quer dizer que também não possa progredir. Se eu pudesse dar uma sugestão, uma humilde sugestão, eu acho que na parte visual o futebol brasileiro ainda pode melhorar muito, né? Porque quando você vê um campeonato europeu, um campeonato inglês, um campeonato alemão, ele plasticamente ele é mais bonito. O É campo verdade. é mais perfeito, né? O campo é mais uniforme. Os uniformes, as camisas têm números mais legíveis, não são tão poluídas, né? O torcedor mais próximo também, que é uma tendência que começa a pegar aqui também, isso dá uma atmosfera legal para o campo. Então, como espetáculo, eu acho que a gente pode melhorar bastante aqui no Brasil. Falando da nossa função de narrador,
tem muitos números de camisa que são completamente ilegíveis, né? Então, haveria de ter uma regulamentação para tornar tudo aquilo mais palatável para quem está assistindo, ficar mais clean, mais limpo, mais fácil para quem está assistindo poder acompanhar, né? Tem outros problemas que são mais difíceis de solucionar, como a questão da nossa violência aqui nos estádios, né? Mas existem maneiras de tentar mitigar, né, de diminuir esse problema. Acho que Você acha que é um a enxugar gelo, torcida mas única é uma solução? eu acho que tem sido inevitável, né, nos clássicos, né? Isso está sendo provocado também porque cada um, praticamente hoje em dia, tem seu próprio estádio, né? Por o estádio não ser danificado pela torcida rival, está se adotando a política, ó, jogo no meu estádio, só torcida minha, jogo no estádio rival, só torcida do rival. Então isso virou uma coisa inevitável, né? É lamentável, o ideal fosse que todo mundo assistisse junto. No Rio de Janeiro ainda tem essa torcida mista, né? Mas em outros estádios isso acabou sendo algo que teve que ser implantado. E eu acho que quem tem que falar sobre isso são os órgãos de segurança, porque não adianta eu achar bonito a torcida misturada. Se isso afetar a segurança das pessoas, não há nada mais importante do que cuidar que as pessoas saiam vivas, saudáveis, né? Muita gente usa como pretexto o futebol para brigar, né? A verdade é essa É também, verdade, né? é O verdade. jogo é um detalhe, é só quase um horário combinado para as pessoas se enfrentarem. E isso é lamentável, é uma questão social e é um problema de difícil solução, mas acho que também tem gente trabalhando para que isso possa ser resolvido. Mas vai demorar. O que era para ser uma diversão, né, ir com a família Uhum. e tudo mais, às vezes até afasta algumas Sim. pessoas. Isso também atrapalha até na internacionalização do campeonato, né? A gente fala É, muito de padronização dos gramados, o impedimento semiautomático, a arbitragem, mas também o exato. torcedor tem que colaborar, fazer a sua parte. A gente sabe que, na verdade, nem são torcedores, né? São pessoas Uhum. ali que estão usando o futebol para fazer essas coisas que acabam manchando o esporte. Já que a gente falou então do futebol brasileiro, eu vou te perguntar agora da seleção brasileira, né? A gente está indo para uma seleção que vai ficar aí já há 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Eu, por exemplo, não vi o Brasil ser campeão mundial. Então, e assim tem milhares de jovens. Então eu gostaria de saber o que você acha para esse próximo ciclo. A Copa do Mundo já está aí, né? No ano que vem e a seleção contratou o Ancelotti, já teve algumas convocações, né? Ele chegou mudando algumas coisas, né? Por exemplo, não convocou o Neymar, mostrando um pouco de autoridade. Você está colocando fé no Ancelotti, na seleção para essa Copa do Mundo, esse ciclo que vem aí? É uma situação bem diferente, né? A gente tem o Ancelotti, que é um técnico de estirpe mundial, né? Dirigindo a Sim, nossa seleção, né? Eu acho que ele é muito capaz, é um cara que se adapta bem a vários ambientes. Eu acho que tem chance de dar certo, sim. Ganhar uma Copa do Mundo é muito difícil, é algo é muito verdade. complexo, né? Você precisa, além de um bom trabalho, de um mês ali de sorte também, né? De alguém que está encantado e resolvendo os jogos, né? Eu não sei se o Brasil vai conseguir voltar a ser campeão mundial agora, mas a gente tem uma geração boa do meio campo para frente, principalmente, tem alguns talentos ali para serem escolhidos, né? Vejo também alguns jogadores também já com experiência de Copas do Mundo em setores chaves, né, na zaga com Marquinhos, a volância com Casemiro, goleiros de nível europeu. O Ancelotti tem aí menos de um ano para escolher uns quatro caras, né, quatro ou cinco caras, fora os já consagrados ali, para tentar chegar a um título mundial. É pouco tempo, mas a gente já viu também técnicos de seleção brasileira tendo pouquíssimo tempo para trabalhar e conseguindo resultados. Eu acho que tem que esperar, torcer e ver o que pode acontecer. O futebol está nivelado no mundo todo e eu, sinceramente, não sei o que esperar, né? Porque o Ancelotti está no início do trabalho, né? Acho que vai aparecer aos poucos e só quando ele tiver um tempo maior para preparar a equipe, na reta final para a Copa do Mundo, é que a gente vai ter uma ideia das chances brasileiras.
Concordo com você. Talvez ele fique até para um próximo ciclo, né? Quem Sim, ele sabe? deu a entender isso, né? Ele deu a entender isso, Eu, que pode ficar, seria ótimo. sim, e eu acredito que também seja um desafio enorme para ele, né? Em É. busca de um E, título que ele ainda não tem. verdade, para ele seria uma consagração, uma realização profissional. E eu acho que ele está afim, ele está curtindo, está gostando, está viajando pelo Brasil para conhecer o futebol brasileiro. Sim, E a chegada dele já trouxe pelo menos uma coisa boa, deu uma pacificada, né? Tá todo mundo meio encantado com ele, pelo menos por é verdade. enquanto, né? Isso trouxe uma tranquilidade, um ambiente mais sereno, de otimismo para trabalhar. Isso pode ser positivo. É verdade. Então a gente está caminhando para a reta final, mas antes a gente vai fazer um ping-pong aqui agora, um bate-bola, que vai Vamos lá. ser, eu vou fazer algumas perguntas curtas, breves, e você também vai dar a sua resposta assim objetiva na ponta da língua. Pode É um ser? ping-pong que você saca, eu só rebato. Hein? Exatamente. Bom, vamos lá. Você prefere narrar uma Copa ou narrar uma Olimpíadas? Ai, é difícil escolher, viu? O futebol é minha paixão como modalidade, mas a Olimpíada é o máximo. Eu tive muito prazer de narrar a Olimpíada. Vou ficar com a Beleza. Olimpíada. Ok. Porque a Liber... Olimpíada você consegue fazer do início ao fim, até a medalha de ouro. Então você pega o atleta ali sofrendo nas primeiras fases, até ganhar aquele troféu. E a Olimpíada tem tudo, né? Inclusive futebol. Você prefere o futebol nacional, transmitir uma partida do futebol nacional, como Libertadores, Brasileirão, ou uma partida internacional, Champions League, campeonatos estrangeiros? Qual que você prefere? Olha, eu adoro fazer futebol internacional também. Acho que a gente aprende muito com futebol internacional. No Sport TV a gente faz o campeonato alemão e dá para tirar muito ali para o futebol brasileiro evoluir, né? Eles estão avançados em muita coisa. Mas eu acho muito legal a repercussão que o futebol nacional traz no seu dia a dia. Você sai da onde você mora, o porteiro está falando do jogo. Você chega no trabalho, o seu chefe também está falando do jogo. Então, o futebol nacional tem aquele feedback, né, aquele retorno mais imediato. Copa América ou Eurocopa? Eu gosto da Eurocopa, eu gosto da Gosto. Eurocopa, desse nível de Eurocopa, eu acho legal, né? Agora, jogos do Brasil na Copa América, é claro que a gente acompanha. Eu torço muito pelo Brasil, sabia? Porque É, é, a gente não pode torcer para o clube, não deixa o narrador torcer para o clube. Na hora da seleção, a gente vai afora. Eu torço mesmo. que legal, que legal. Agora vamos para o quem jogou mais, na opinião do Uhum. Rogério Corrêa. Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Olha, vou ficar com o Ronaldinho Gaúcho pela carreira que ele fez, né, na seleção brasileira. Ele teve 2 anos assim de ET na Europa, né? Eu Sim. curti muito o futebol do Ronaldinho Gaúcho. Agora o Neymar também é um gênio. E a história dele ainda não está completamente escrita, né? Ele tem mais uma Copa para disputar e fazer o capítulo final da carreira espetacular que ele teve. Inclusive, um dos gols mais bonitos da carreira do Neymar é com a sua narração, né? Aquele contra o Atlético Mineiro, né? Exato, um jogo na Vila Belmiro, né? Uhum. Isso. Ronaldo Romário. Olha, esse é difícil, viu? Esse é muito difícil. O Romário era implacável, né? O Romário é implacável. O Ronaldo teve uma carreira internacional ainda mais espetacular, né? Eu acho que o Ronaldo ganha, mas assim, isso aqui, um cabelinho ali. Mas eu era admirador do Romário, como ele se reinventou durante a carreira, né, para chegar no final e simplificando o jogo dele, minimalista ali para botar a bola na rede, um gênio espetacular. Ganhou uma Copa quase sozinho, a verdade é essa, né, a Copa de 94. Mas o Ronaldo tinha uma explosão que encantava desde o início da carreira, né? O Ronaldo fazia mágica com a bola numa velocidade absurda. E a história de recuperação do Ronaldo, de redenção na carreira, é um roteiro de cinema pronto, né? Escrito, né? Eu ficaria com o Ronaldo, mas por pouquinho. Beleza. E agora aquela clássica: Cristiano Ronaldo ou Messi? Ah, eu sou messista. Ah, é? Embora reconheça o esforço do Cristiano Ronaldo, acho
que é um cara que vai terminar a carreira falando assim, ó, eu fiz o máximo que eu podia para ser um melhor atleta. Ele tirou tudo que ele podia do corpo, né? Tirou ali a cana, o bagaço, ele fez de tudo para ser brilhante, até por ter a concorrência do Messi, mas eu sou messista nessa aí. Acho que o Messi é um cara genial, acho um cara incrível ter feito uma carreira tão exuberante, espetacular do início ao fim. O Cristiano mesmo, no início da carreira, demorou para atingir o nível estupendo, de altíssimo rendimento que ele tem até hoje, né? E o Messi não, é um talento natural e durante toda a carreira foi brilhante e foi justa a conquista da Copa do Mundo por ele, merecia isso, como o Cristiano Ronaldo talvez também merecesse. Mas eu Então sou fechamos. messista nessa. É o Messi. O Messi é realmente um ET. Fechamos o quem jogou mais. Agora eu quero que você diga um time marcante do Atlético, pode falar o ano, e um time marcante do Cruzeiro que você viu jogar. Bom, um time marcante. Eu acho que o Cruzeiro de 2003, o Cruzeiro do Alex, foi um time incrível, até por ser o primeiro campeonato de pontos corridos do futebol brasileiro. E o do Atlético, esse do Hulk de 2021, que também foi espetacular, foi talvez um grande ano da história do Atlético. Então, esses dois times, o Cruzeiro de 2003 e o Atlético de 2021, com esses grandes personagens, o Alex e o Hulk. E agora, qual foi a melhor seleção brasileira que você viu jogar? A de 82, apesar de não ter vencido, foi muito impactante para mim a perda do título, porque a gente não pode ficar só na campanha de 82, porque vem desde 80 com o Tele Santana, a seleção foi fazendo jogos incríveis de 80, chegou a golear a Alemanha no Mundialito no Uruguai por 4-1, depois ganhou da Inglaterra, ganhou da França, ganhou da Alemanha, e chegou na Copa com uma grande seleção e tinha um grupo ali de atletas excepcionais que mereciam uma Copa do Mundo em seu currículo. Você pega todos os gols da Copa de 82, quase todos, sem exceção, são gols de altíssima classe, né? Que seriam aqui no Campeonato Brasileiro, gol da rodada, todos eles. Um futebol incrível com a seleção do Tele Santana e que numa tarde infeliz, com um centroavante encantado no dia, né, o Paulo Rossi, a seleção ficou fora, mas mesmo assim está no imaginário popular aí o futebol apresentado pela seleção de 82, reconhecendo todo o belo trabalho feito pela seleção de 94, é claro, que era uma seleção muito bem organizada, né, pelo Parreira, com o Romário como um cara genial, e a de 2002 também, né, com o Rivaldo e Ronaldo, e um grande time ali atrás também, muito bem montada pelo Scolari, uma seleção que não corria muitos riscos, né, muito bem montada defensivamente, para que lá na frente as estrelas pudessem sobressair, né, mas eu fico com a de 82, é um carinho, assim, questão sentimental com a seleção de 82. Antes Bacana, de ela você sempre nascer, né, Cadu? Bem antes, né? é bem assim. Eu não vi nenhuma das seleções geniais, né? Pô, tá Da faltando seleção esse brasileira. título aí pra você. É verdade. Agora eu vou falar do âmbito pessoal do Rogério Corrêa. No seu tempo livre, você prefere sair para jantar ou ainda prefere assistir ali uma partida de futebol pela TV? Tem que conciliar as duas coisas, né? Sair para jantar no dia que não tem jogo, né? É, Mas muitas vezes eu fico em casa assistindo o jogo, porque no outro dia eu tenho que falar do jogo, igual a gente grava podcasts, então eu tenho que falar do jogo da véspera, né? Então eu me organizo para que eu possa ver o jogo e no outro dia trabalhar. Mas sobra noite sim. durante a semana para jantar. Eu gosto de jantar, eu sou mais de jantar do que de bar. Porque no jantar você está É. ali, você consegue conversar, trocar ideias, aprender, evoluir, né? Eu acho que jantar é uma boa. Mas muitas vezes a gente, pelo dever do ofício, né? O trabalho pede que a gente fique em casa assistindo o jogo. Sim. Prefere uma prainha ou uma piscininha? Cara, eu não sou muito nem de praia nem de piscina, Não cara. é? Eu sou mais de andar, visitar, sei lá, visitar lugares históricos, visitar museu. Eu gosto da praia pelo visual, acho É. relaxante, a paisagem eu acho muito legal. Mas eu entro pouco na água, viu? Por isso que eu tô com essa cor aqui de papel A4,
né? Estou aqui de macarrão da Santa Casa aqui, mas eu não sou muito de entrar na água, não, mas eu gosto do visual. Para gente que é mineiro, né? É, Tem não que ter tem uma aqui a praia, praia, né? tem que ter uma praia nas férias para mudar a visão, mudar os ares. Eu gosto de ir, mas eu não entro na água, não. Fico só assistindo, caminhada no calçadão. Para mim já me atendeu bem. Prefere um rock ou um samba? Eu gosto, cara, eu gosto de rock, mas eu também não sou radical, não. Samba de raiz, sambas mais antigos, eu acho muito bacana, cara. Bete Carvalho, Cartola, eu acho muito legal, muito bonito. Mas prefiro talvez o rock. O samba a gente que é de Juiz de Fora, a gente gosta muito de samba enredo, né? A gente acostumou a acompanhar escolas de samba, né? Porque a gente é muito ligado à cultura do Rio de Janeiro. Mas eu gosto de rock, eu gosto muito mais até de MPB, música popular brasileira, né? Quanto mais antigo, melhor. Eu gosto de MPB, eu gosto de blues também, né? E é isso. Mas eu não sou radical com nada. Se tiver música boa, dependendo do estilo, eu, Eclético, né? eu abraço. Bossa nova também acho legal. Tem algumas coisas que são meio datadas já, mas outras coisas ainda são eternas, né? Eu gosto muito. E agora o Rogério Corrêa na culinária, né? Um churrasco, comida japonesa, o que que o Rogério Corrêa gosta? Bom, de fazer eu só faço café, né? Mas quando eu vou em restaurante, geralmente eu peço carne, eu gosto de carne. É, essa eu ia te dar licença poética para citar o pão de queijo, né? Como bom Ah, é. mineiro, não pode Pão, esquecer do pão de queijo. pão de E queijo agora, é de lei. é de lei, falando agora sobre a sua profissão, um bordão seu que você gosta muito, seu preferido. Ah, cara, assim, eu acho que as pessoas que vão curtindo, né? Esse mesmo que você Sim, brincou aí do Então Brilha, eu comecei a falar de uns tempos para cá e funcionou bem. Ele se muito bacana. adapta a várias situações, né? Eu gosto na transmissão de usar o Vamos Lá para abrir a transmissão. Acho que dá uma ligada nas pessoas. Opa, começou um Sim, negócio. sim, sim. Eu acho legal. Eu nunca fui muito de usar bordão, não, sabe, Cadu? Eu acho assim que. Eu acho que se você enche a transmissão de bordão, você meio que uniformiza todos os lances. Todos os lances ficam meio parecidos, né? Eu acho que, como jornalista, a gente tem que reagir ao que a gente está vendo na hora. E cada lance é diferente, né? Se a gente põe um bordão, eles ficam parecidos, meio padronizados, né? Mas existem no jogo situações que são padronizadas, né? A hora que tem o pontapé inicial é sempre igual. Então acho que ali tudo bem, vale um bordão, porque aquela situação já é igual sempre, né? Então se botar um bordão que se repete, faz sentido. Eu uso basicamente nesses casos, porque eu acho que ali não atrapalha o principal, que é a descrição do evento, né? Porque a nossa função como narrador é botar legenda nas imagens. E você tem que botar a legenda certa, né? Escolher a palavra certa. Se você ficar só repetindo uma mesma frase, você não está cumprindo esse objetivo de atender o telespectador legendando a imagem corretamente. Mas as pessoas gostam do bordão e tem alguns que são prazerosos de fazer, é só saber o horário O, de usar. o então Brilha surgiu de onde? Cara, surgiu por acaso que tem uma banda que sai no carnaval aqui e teve um jogo no dia do carnaval que a gente foi fazer. Essa banda chama Então Brilha, aqui em BH, e eu achei que na hora do jogo funcionava bem. Né? O pessoal da banda já falou comigo, a gente Ficou achou super legal. divertido. De vez em quando eu falo também agora brilha, né? De vez em quando a gente dá uma variada, mas funcionou bacana, se descreve todo o lance. Ó, depois de tudo isso que aconteceu, então brilha, fulano, né? Tipo, Sim, você fez isso tudo, então agora é sua hora de brilhar. Mas pode ser agora brilha também. sim, sim. Enfim, é uma brincadeira, é um carinho com o telespectador que costuma gostar de bordões, né? Fechando o ping-pong, um sonho profissional que ainda você quer realizar. Ah, cara, o sonho que eu tenho é continuar fazendo o meu trabalho com jornalista esportivo, seja narrando ou fazendo outra coisa, porque realmente gosto, não me sacrifico nem um pouco ao fazer isso, né? Igual eu te falei, eu posso passar um dia inteiro
me preparando para o jogo, vendo programas esportivos, lendo notícias esportivas, e para mim é um prazer. Tem hora que eu não acredito que seja meu trabalho, porque eu realmente gosto de fazer. E gosto também dessa tarefa de prestar informações para o público, né? Ó, eu fui em tal lugar, recolhi um monte de informações, eu vou resumir aqui para vocês e vou entregar essa informação para o público. Eu me sinto útil fazendo isso, entendeu? Então eu gosto de fazer. Espero que dure bastante, né? E que as pessoas entendam que a gente tenta fazer o melhor. É claro que em transmissão ao vivo a gente está sempre sujeito a um erro, né? Ou alguma coisa que pode dar errado, mas que todo mundo tenta fazer o melhor possível, né? A gente está ali numa batalha diária para aperfeiçoar os processos, né? Para que tudo saia da melhor maneira possível para o telespectador, porque a gente só está ali no ar, só está trabalhando porque tem um telespectador acompanhando, né? Então a gente faz questão de tentar atender da melhor maneira possível dentro das possibilidades humanas, né? É isso aí. Então, chegamos ao fim aqui da nossa entrevista. Eu já gostaria muito de te agradecer por ter aceitado o convite, tirado esse tempinho, que você continue com essa excelência que você De nada. transmite, né? Muito bem feito, um papel muito bem feito, que é transmitir emoção ao torcedor. E você aqui em Minas, o Brasil todo te conhece, né? Consegue transmitir muito bem. Então, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para pessoas que, assim como eu, se inspiram em você, em personalidades que querem seguir no jornalismo esportivo. Poxa, Cadu, tanta coisa para falar. Primeiro, agradecer a sua palavra. Você vem de uma cidade tão cultural, né? Caratinga, né? Eu sou de Dom Correia, que é distrito de Manhuaçu, mas eu fico também bastante aqui em Caratinga. É, Manhuaçu é terra do Fábio Júnior, né? Sim, ali em Dom São Corrêa, Pedro, né? Dom Corrêa deve ter sido algum parente meu, né? E Caratinga é terra do Ziraldo, né? Sim, Miriam sim. Leitão, Rui Reinaldo Castro. Timóteo. É impressionante, Caratinga. Mas, enfim, você vai curtir muito a sua estada lá em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá na Facom, onde eu fui muito feliz. Se você for feliz 50% do que eu fui, você vai curtir. Amém. Mas eu digo isso, sabe, o Cadu, que a gente tem que escolher o que a gente gosta para fazer. E isso não é uma frase feita, não. É porque quando a gente escolhe o que a gente gosta, a gente naturalmente vai se dedicar mais, a gente vai dar uma hora a mais para a gente estudar, a gente vai aguentar uma hora a mais no serviço, a gente vai conseguir trabalhar no domingo, a gente vai conseguir trabalhar no sábado. Estou falando, dando o exemplo do jornalismo esportivo, né? Como você gosta, você vai suportar isso muito bem, ou vai suportar melhor do que os outros. Isso no futuro, ao longo de dias, meses, anos, lá na frente vai fazer total diferença na sua carreira. A vontade de melhorar, de aperfeiçoar, vai fazer a gente sempre evoluir. Eu acho também que as pessoas devem escolher a sua atividade, já que a gente está falando aqui para jovens, em dois aspectos. Primeiro, fazer o que gosta, e fazer o que vê perspectiva, né? Porque não adianta você fazer o que gosta e aquilo não tiver futuro. Uma hora você vai desistir, ou então vai se danar completamente, vai fazer algo que no futuro aquilo não vai dar nada e quando você perceber já é tarde para tentar retomar as coisas, ou pelo menos vai tomar um prejuízo grande ou um atraso grande da sua vida, né? É importante fazer o que gosta e que dê perspectiva. E mesmo que gosta, você tem que gostar de mais de uma coisa, porque às vezes o que você mais gosta não dá perspectiva. Então é bom você gostar de uma segunda coisa que seja similar ou onde você possa se realizar também. Então era um conselho que eu dou para todo mundo que está começando, que é jovem, está entrando na faculdade agora, escolher direito, né, o que vai fazer, perguntar, experimentar, escolher direito, porque quem escolhe logo o que quer, o que sabe, o que gosta e fica feliz, vai ter muita vantagem lá na frente, né? Seria É, isso. é isso aí. Sabe as palavras. Obrigado pelos conselhos. Todo mundo que está assistindo, que quer seguir nessa área, com certeza escutou e escutou muito bem, porque a gente sabe a referência que você é nesse meio. Novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite, mas foi uma honra poder bater esse papo com você. Galera que ficou até aqui, se inscreva no canal, divulga para os amigos,
É isso aí. O Rogério tá certo. Os comentários também. Pode deixar o seu comentário, que em breve vai ter muitos conteúdos. Valeu, Valeu, Rogério. Valeu Cadu. todo mundo. Valeu, você vai longe, hein, meu amigo? Tamo junto nessa, hein? Obrigado, obrigado. Somos Valeu. colegas já. Valeu. Isso aí. Valeu. Tchau.